IBGE divulgou hoje queda recorde de 9,7% do Produto Interno Bruto. O número foi medido no segundo trimestre desse ano. Apesar da queda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o recorde negativo representa o passado e que a economia brasileira está crescendo em forma de V, ou seja, de maneira mais rápida. O tema de hoje é: passado o pior momento, a economia brasileira dá sinais reais de recuperação? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Quem começa hoje é você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Para a melhor compreensão do debate de hoje, a gente precisa iniciar tratando da diferença entre indicadores econômicos e as projeções econômicas. Isso porque, como as coisas são dinâmicas, é impossível definir a situação econômica de hoje, do agora. Nós podemos olhar o que aconteceu no passado e projetar o que irá acontecer no futuro. Só assim é que nós vamos conseguir ter uma noção do que nós estamos vivendo. É quase como uma impossibilidade filosófica de entender o agora. Quando a gente tenta entender o agora, a gente fica preso entre um momento que instantaneamente se torna passado e um momento que ainda não chegou. Parece simples definir o agora, mas não é. Tente o telespectador agora capturar o agora. Viu? Ele já foi. O indicador divulgado na data de hoje é o indicador do passado. É uma fotografia de algo que já aconteceu. Mostra uma retração econômica de 9,7% de quase 10% da economia nacional no segundo trimestre desse ano, em relação ao primeiro trimestre também de 2020. O que isso quer dizer? Quer dizer que entre abril e junho desse ano, todas as riquezas do Brasil encolheram em quase 10%. O Brasil ficou 10% mais pobre. É claro que essa retração já era esperada. O segundo trimestre desse ano coincide com o período mais crítico da pandemia e das necessárias medidas de isolamento social. A fotografia do passado que hoje nós podemos ver coincide com as projeções que foram feitas na época. Em verdade, elas são ligeiramente superiores, mas ainda assim estão dentro dos parâmetros projetados pelo mercado e pelo próprio governo. O fato é que esse indicador não permite que, a priori, nós possamos identificar se nós estamos em um processo de retomada econômica ou não. Ele apenas vem confirmar uma projeção anterior, mas as projeções para o futuro dependem de uma série de outros indicadores. Por isso não é possível, com base nos dados divulgados hoje pelo IBGE, dizer se nós estamos no caminho certo ou não para essa tal recuperação em V, tão esperada pelo mercado. Essa recuperação em V ilustra um gráfico no qual a velocidade da queda é proporcional à velocidade da recuperação. Trata-se de um jargão, de uma metáfora do campo econômico, no qual nós colocamos muita esperança, já que nós queremos que o Brasil se recupere o mais rápido possível. No entanto, como eu já falei anteriormente, não dá para a gente analisar isso com os dados de hoje. A análise dos dados do IBGE nos permite, no entanto, duas análises muito importantes. A primeira é a radiografia de quais setores foram mais atingidos pela pandemia no segundo trimestre. E os setores que tiveram as quedas mais acentuadas foram a indústria, com uma retração de 12,3%, e o setor de serviços, com uma retração de 9,7%. Já no setor agropecuário, nós tivemos um tímido aumento de 0,4%, que sequer pode ser comemorado, já que ele se deve em grande parte à alta do dólar que impulsiona a nossa indústria exportadora de commodities. O fato é que os setores produtivos que mais geram empregos experimentaram uma drástica queda. A segunda análise, a mais importante que nós podemos fazer com base nos dados divulgados hoje, é que, ao contrário do que a equipe econômica adora de alardear, a nossa economia não estava decolando. Pelo contrário, após um crescimento tímido de 1,1% em 2019, os dados revisados do primeiro trimestre de 2020 mostraram uma queda de 2,5%, queda de 2,5% do Produto Interno Bruto do Brasil. Veja que nós estamos falando do primeiro trimestre, quando a pandemia ainda parecia uma realidade distante de nós e quando as pessoas que compravam máscaras ainda eram vistas como paranoicas. Esse dado joga por terra essa propaganda oficial de que a economia vinha muito bem, que foi a pandemia quem a derrubou e agora é só esperar passar para a gente retomar o crescimento. Os dados mostram que a nossa economia já vinha mal e que a pandemia apenas escondeu a completa falta de um projeto econômico para o crescimento do Brasil. Mostra que os resultados pífios já haviam se tornado resultados assustadores, muito antes dos efeitos da pandemia atingirem o Brasil no segundo trimestre desse ano. A pandemia, nesse sentido, ela evitou que se revelasse a incapacidade do plano econômico de Paulo Guedes de tirar o Brasil da crise econômica que afeta a gente desde 2016. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, vamos retomar o tema, né? Passado o pior momento, a economia brasileira dá sinais reais de que está se recuperando. Bom, inicialmente, cumpre parabenizar a linha editorial do nosso debate, né? Afinal, a premissa da pergunta de hoje é verdadeira. A julgar pelos números da saúde e da economia, é fato incontroverso que o pior momento já passou. Portanto, aspas para a manchete da Folha de São Paulo sobre a pandemia. Brasil tem queda de 12% nas mortes por Covid-19 em agosto. E essa tendência de desaceleração, né, no registro de óbitos pelo novo coronavírus, ela também se reflete nas médias móveis dos períodos quinzenal e semanal. Então, segundo o modelo estatístico desenvolvido por pesquisadores da USP, hoje só 2 estados da federação estão em estágio acelerado de novos casos. Por outro lado, nós temos 12 estados em estágio reduzido, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, que são as unidades da federação que registraram o maior número de óbitos por Covid-19. Ainda há outros 4 estados em nível reduzido e 9 estados em nível estável. Mas saindo um pouco do panorama geral da saúde, né, do ponto de vista econômico,
econômico, começam a pipocar algumas notícias alvissareiras, né, com destaque para o nosso agronegócio, tão injustamente vilanizado e injustamente demonizado pelos ecoativistas desinformados nas redes sociais. O segmento agropecuário é o único setor que registrou crescimento em 2020, né, ajudando a nossa balança comercial com exportações e prevenindo uma queda mais acentuada do PIB nacional. A alta acumulada do primeiro semestre é de 1,6%. Então, nas lavouras, tem recorde de produção da soja, são 125 milhões de toneladas só nessa última safra. A cafeicultura também contabilizou um crescimento de 18% na produção, o arroz 7%, a cana-de-açúcar 5%. E esses bons resultados se traduzem em geração de riqueza, né? O agro acrescentou 125 bilhões de reais ao PIB só nesse segundo trimestre. E o próximo período é igualmente auspicioso, porque haverá colheitas importantes, né, como laranja, algodão, o milho safrinha e os já citados café e cana. Então fica registrado aqui o nosso apreço pela excelência do agronegócio nacional, força motriz do nosso riquíssimo interior. Importante repercutir também alguns outros números positivos da economia que acabam perdendo protagonismo no noticiário tão enviesado pelo pessimismo e pela negatividade, né? Vamos falar de emprego. O setor privado contratou mais de 1 milhão de trabalhadores em julho, registrando saldo positivo de 131 mil novos empregos com carteira assinada, que, aliás, é o recorde para o mês de julho desde 2012. Né? Então, aqui são 53 mil empregos gerados pela indústria, 41 mil empregos, né, com carteira assinada gerados pela construção civil, 28 mil empregos gerados pelo comércio, 23 mil empregos gerados pelo agro. O resultado ele só não foi melhor porque o setor de serviços, que é muito afetado pela paralisação econômica, perdeu aí uns 15 mil postos de trabalho. Ainda assim, a realidade é que o país está contratando mais de 4.200 trabalhadores por dia, e isso sob o rigoroso regime da CLT e de uma legislação fiscal que tributa excessivamente o emprego, desestimulando as novas contratações. Né? E falando em imposto, né, vamos tratar de outro pilar econômico fundamental, que é a arrecadação tributária. Em 2019, o governo ele reduziu os seus gastos, né, em quase 0,5%, e houve retração do investimento público superior a 5%. Assim, o crescimento do produto interno bruto do ano passado, de 2020, ele foi puxado pelo setor privado, com registro de 644 mil novos postos de trabalho formais, aumento de 1,8% no consumo das famílias brasileiras e crescimento de 2,2% nos investimentos produtivos. Então, trazendo para 2020, com o setor privado fortalecido, ao contrário do que foi colocado aqui no debate. O primeiro bimestre desse ano registrou recorde de arrecadação. O superávit de janeiro, já descontada a inflação, né, bateu 4,69%. Veio a paralisação econômica e derrubou a receita dos impostos. Né? Então nós tivemos aqui 28% de queda em abril, 32% de queda em maio, 29% em junho. Né? Ou seja, na média do segundo trimestre, a arrecadação tributária despencou 30%, mas em julho esse número dá uma guinada para cima e evolui para menos 17%, que é praticamente a metade do déficit no auge da crise. Portanto, analisando os números macro, né, dos setores produtivos, do emprego e da arrecadação tributária, não há dúvida que nós já adentramos no longo processo de recuperação econômica, que pode muito bem ser acelerado de 3 formas: pelo corte de despesas governamentais, pelas reformas estruturais, especialmente a reforma administrativa, e pela desestatização de ativos em empresas públicas, via concessão ou via privatização. Mas eu volto a atenção do espectador à pauta do dia, né, que é a queda de 9,7% no PIB do segundo trimestre. 2 pontos fundamentais para que você não seja vítima aí de narrativas enviesadas sobre esse dado, que é grave, sim, e é alarmante. Primeiro, essa retração do PIB brasileiro está exatamente na média dos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, formada aí por mais de 30 países com alto IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Na verdade, a queda no PIB do Brasil é proporcionalmente menor, né, do que em países como Alemanha, Áustria, Canadá, Bélgica, Itália, Chile, França, Portugal, Hungria, México, Espanha e Reino Unido. Os britânicos, por exemplo, experimentaram aí mais de 20% de retração econômica nesse mesmo período. Segundo ponto, uma queda acentuada no PIB,
né, do segundo trimestre já era antecipada, tanto pelo governo quanto pelo mercado, que, aliás, projetou cenários bem mais negativos que o atual. Portanto, pegando carona aí na metáfora do ministro Paulo Guedes, essa linha editorial de certos setores da imprensa que enfatiza a repetição nauseante dos números negativos decorrentes da paralisação econômica é o mesmo que reportar um raio relatando apenas o seu trovão, né? O som atrasado de um desastre que já aconteceu e para o qual nós fomos alertados por vozes solitárias. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Marisa. Eu acho que é importante a gente pontuar uma coisa, que a gente não está discutindo aqui se nós estamos já em um cenário de recuperação econômica ou não. Sim, nós já passamos por uma fase que é a fase mais crítica dessa pandemia. A nossa discussão é qual é essa recuperação econômica, qual é o nível dessa recuperação econômica e qual, principalmente, a velocidade dessa recuperação econômica. É claro que agora, reabrindo alguns comércios, já tendo mais condições de lidar com essa pandemia, porque isso é o mais importante. O mais importante não é a flexibilização das medidas de isolamento social. O mais importante é saber que nós não temos UTIs lotadas. É nós sabermos que se nós tivermos alguma doença, nós podemos ir para um hospital e nós não vamos ficar na rua, como aconteceu em alguns países europeus, países de primeiro mundo. Isso é o mais importante. O que causa a depressão econômica, e eu vou falar isso durante o debate, não são as medidas de isolamento social. O que causa a depressão econômica é a pandemia. E isso é comprovado por estudos do passado e por dados do presente que eu vou trazer mais à frente. Mas o fato é que o que está sendo discutido é se essa recuperação vai ser uma recuperação longa, uma recuperação custosa ou uma recuperação rápida, uma recuperação em U, em que a gente cai e fica num platô e vai recuperando lentamente, ou a tal da recuperação em V, em que você cai e volta rapidamente. E hoje, um pouco antes de começar o grande debate, a gente acompanhava aqui uma apuração muito importante, uma entrevista muito importante aqui no Expresso CNN com um economista, com o Dr. Janete, que falava exatamente que todos os indicadores já mostram que uma recuperação em V pode ser descartada, que isso é praticamente impossível de acontecer, como aconteceu com crises anteriores lá em 2018. Você caiu um ano e no outro ano você recuperou 7,5% do PIB. Aí sim você tinha uma recuperação muito alta. Aqui já é improvável a gente falar em uma subida em V no ano que vem, até porque a gente ainda pode ter revisão desse número, e isso é normal. Eu queria dizer para o telespectador que isso é normal, não é que você não precisa confiar nos dados, isso é absolutamente normal, e que pode ainda ter uma queda ou um crescimento tímido no próximo trimestre. Olha, doutor Bruno, a despeito aí da sua vontade de debater o alfabeto dos economistas, então se a recuperação vai ser em V ou vai ser em U, eu acho que você está equivocado em relação ao tema do debate, por isso eu vou reler a pergunta para que a gente fique aí no tema em pauta. Passado o pior momento, a economia brasileira dá sinais reais de que está se recuperando? É sobre isso que estamos falando. A gente pode, inclusive, abordar a questão da velocidade. Eu dei aqui 3 formas da gente acelerar a recuperação econômica para que ela se pareça mais com um V e menos com um U. Mas, sem dúvida nenhuma, a resposta à pergunta do debate é sim. E assim estão indicando os números macroeconômicos. Agora, a pandemia, né, do novo coronavírus, isso descartadas aí teorias conspiratórias, ela é um fenômeno natural. Ela é um fenômeno da natureza. A paralisação econômica é uma escolha política com base nesse fenômeno. E aqui cabe sim discussão, porque a paralisação econômica ela foi feita de forma pouco criteriosa, pouco científica. E a prova disso é justamente a flexibilização do isolamento social horizontal. A flexibilização está sendo sim feita de forma infinitamente mais racional que a paralisação. Nós tivemos municípios aí sem casos do novo coronavírus, com atividade econômica hiper restrita antes do tempo. Algumas outras localidades poderiam ter atividades econômicas liberadas antes do que foram. E por aí vai, é disso que a gente está falando, é como você balanceia. Ninguém nunca foi contra isolamento social. O que se discutia era isolamento social dos grupos de risco, das regiões mais afetadas, ao invés de um isolamento social horizontal que penalizou muito todos os cidadãos, ou a grande maioria dos cidadãos. Não é à toa que a gente tem aí pelo menos 2/3 da população economicamente ativa alegando queda de renda. Então não venha com essa. A queda da economia não é decorrente da pandemia, das escolhas políticas em função e em razão da pandemia. E as pessoas, os tomadores de decisão, vão ser devidamente responsabilizados pelas escolhas que estão fazendo agora. Com esse ponto final da sua fala eu concordo absolutamente, que as escolhas políticas têm um impacto direto. E os estudos do passado e do presente vão mostrar que os países que fizeram isolamento social de forma correta, isolamento social não é isolamento vertical, que eu vou repetir, é algo que não existe cientificamente. Isso foi um artigo publicado em jornal, não é uma pesquisa que foi feita com critérios que possa se mostrar, inclusive, realizável no mundo real. Não é. Mas eu trago aqui um artigo que foi publicado por 3 autores, Sérgio Correia, Stefan Luke e Emil Werner, os 2 primeiros do Federal Reserve e o último do MIT. O artigo se chama Os Efeitos da Depressão Econômica na Pandemia. E ele traz dados muito interessantes da maior pandemia que aconteceu no mundo antes da pandemia do coronavírus, que foi a pandemia de 1918, da gripe espanhola. E fazendo uma análise em
várias regiões dos Estados Unidos, eles concluem que o impacto das intervenções não farmacêuticas, que são as medidas que agrupam essas medidas de isolamento social, medidas de cautela, medidas de prevenção, medidas sanitárias, que não são as medidas de vacina e de medicamento, elas se mostraram mais eficazes, não só para achatar a curva de contaminação, como também foram, né, nos lugares em que foram adotadas essas medidas, nós tivemos um melhor desempenho econômico. Mas se a gente não quiser pegar esse estudo como base, porque a gente pode falar, era diferente, estamos falando de 1918, é uma realidade muito distinta, a gente pode só pegar uma apuração importantíssima, trazida hoje também no Expresso CNN, pelo grande jornalista Lourival Santana, que mostrou que os países que tiveram as medidas de isolamento social mais rápidas e mais eficazes tiveram melhores resultados econômicos. Ele traz a comparação da Suécia, que foi citada por Donald Trump e por Jair Bolsonaro, com os seus países escandinavos vizinhos e como esses países estão tendo melhores desempenhos econômicos do que a Suécia. Então, por esses dois estudos, um no passado e um no presente, fica completamente derrubada essa tese de que o isolamento social acaba com a economia. Pelo contrário, foi a falta dele, foi essa campanha pela falta dele que trouxe a gente onde a gente... Doutor, se houve campanha pelo fim do isolamento social, ela foi muito inefetiva. Porque o que se verificou no mundo inteiro foram justamente formas mais rigorosas de isolamento social. E contrariando aí a sua fala, você pega países que foram um pouco mais moderados em relação ao isolamento social, como o Japão e Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve uma retração no PIB só de 3,3%. O Japão teve uma retração de 7,8%. Então, um índice aí melhor do que as nações desenvolvidas e as nações da OCDE. Por outro lado, você tem países que fizeram um lockdown completo, como Portugal, com 14% de queda no PIB. Não era esse o exemplo preferido? Ou o Reino Unido também, que experimentou um lockdown rigoroso de 20% queda no PIB. Agora, eu sinceramente estou citando esses dados a esmo, porque é muita ingenuidade, é muito desonesto intelectualmente fazer comparação de economias, que são sistemas hipercomplexos, entre realidades distintas. Isso não é ciência, isso é achismo, isso é a tortura dos números. Como é que você vai comparar economias que têm matrizes econômicas completamente distintas? Então, economias que são exportadoras podem ter vantagens ou desvantagens. Economias que dependem do mercado interno. Aqui no Brasil, para ficar em um exemplo, até os nossos especialistas erraram absolutamente tudo em relação a projeções de curto prazo. Dá para citar o Instituto Brasileiro de Economia, ligado à Fundação Getúlio Vargas. Eu li esse estudo aqui para o espectador da CNN. A projeção, um dos cenários previstos, era de 12 milhões e 600 mil desempregados. Desemprego extrapolando a casa dos 23%. Hoje nós temos uma situação gravíssima, né? 13% de desemprego, 1 milhão de novos desempregados aí no saldo acumulado desse ano. Mas é muito diferente de 12 milhões de desempregados. Por quê? Porque a economia é uma coisa dinâmica. E também pela presença do governo federal, que organizou, em parceria com o Congresso Nacional, o auxílio emergencial e tantas outras medidas, como, por exemplo, a MP que permitiu a flexibilização das regras do direito do trabalho e, por meio de 16 milhões de contratos de trabalho, individuais e coletivos, poupou aí mais de uma dezena, né, de milhões de empregos. Então é disso que a gente está falando, ficar trazendo esses números como se esses estudos fossem verdades científicas é muita desinformação. Caio, eu já disse várias vezes que eu não ia discutir com adjetivos, com adjetivações a mim, até porque quando João fala de Pedro, você sabe mais de João do que de Pedro. Mas quem você está acusando de ser desonesto intelectualmente, de trazer achismos, é um jornalista dessa casa, que fez uma apuração e trouxe no jornal dessa casa, um pouco antes de começar o grande debate. E é uma apuração que não é feita em achismo, é uma apuração que é feita cruzando os dados de número de letalidade por 100 mil habitantes com os números de queda do PIB. É esse cruzamento simples que está sendo feito, é essa proporção que está sendo feita. Inclusive se traz a comparação da Alemanha, que teve uma queda parecida com a do Brasil no seu PIB, mas que teve uma taxa de mortalidade incrivelmente menor que a do Brasil, que está entre os piores países por 100 mil habitantes. Não é um número absoluto. Essa é uma afirmação que sempre se traz. Ah, não, o Brasil é muito grande, mas morre mais gente. Não, a gente tem quase o dobro de mortes per capita do que a América Latina e a gente tem o mesmo contingente populacional. Então, esse é um cruzamento sério que foi feito, que está aqui, que está aberto, que está no site da CNN e que foi trazido aqui para o telespectador. Isso não tem nada de achismo. Isso é uma apuração jornalística, uma apuração séria, que tem que ser tomada a sério. Assim como o estudo feito por dois membros do Federal Reserve e um do MIT, não é um achismo, é uma pesquisa científica, que eu convido o telespectador a procurar. A pesquisa é excelente, traz números, traz gráficos, traz levantamentos. E, novamente, isso é diferente, Caio, de uma projeção. Uma projeção é o que olha para o futuro. E toda projeção pode ter falhas. Nós estamos com perspectivas. Você pode errar um pouco para mais, um pouco para menos. É diferente de você analisar dados que já existem. E é isso que foi feito. É isso que foi feito, seja em relação à pandemia de 1918, seja em relação a esse cruzamento dos índices econômicos com a taxa de mortalidade dos países. Isso é uma análise, isso não é uma projeção, isso não é um achismo. Isso é uma pesquisa que pode estar errada, mas que precisa ser contestada pelo método científico. Ótimo que você encerrou a tua colocação exatamente com o que seria o início da minha. Isso são estudos, isso são pesquisas. O que é achismo, doutor, é tratar esses estudos, essas pesquisas, essas projeções
como se elas contivessem verdades científicas. Você percebe, no próprio método, na própria metodologia que você apontou, né, você já percebe a imperfeição em relação à realidade complexa. Né? Será que esse estudo considerou faixa etária populacional e os grupos de risco e a prevalência de comorbidades? Será que esse estudo considerou as matrizes econômicas de cada um dos países avaliados? Será que ele considerou variáveis, por exemplo, como o fato de 50% da população brasileira viver com o pé no esgoto? É óbvio que não. Então, quando você faz esse recorte, você faz esse cruzamento de dados, ok, você pode ter referências. E eu não sou contra isso. Só que são indícios, são evidências, não são verdades científicas. E é disso que se trata. Então não distorça o meu argumento, eu fui muito claro desde o começo. E é importante falar também, porque de novo, o viés na parte negativa, na queda do PIB, quase de 10%. Mas se nós formos ver, não só nós estamos na média da OCDE, na verdade ligeiramente abaixo. O Brasil registrou 9,7%, os países da OCDE 9,8% de retração na queda do PIB. Mas se você pegar as 7 maiores economias do mundo, 10,8% de retração. Pegar a zona do euro, né? São todas regiões com lockdown, com isolamento social até mais restritivo que o Brasil. Zona do euro, 12,1% de queda econômica. Né? Se você pegar a União Europeia como um todo, 11,7%. Fora todos aqueles países que eu listei que tiveram retração do PIB. Então o que eu estou tentando mostrar aqui para o espectador, né, para descolá-lo aí dessa narrativa quase uníssona na imprensa nacional, é que esse é um movimento global e esperado e que, ao contrário do que está sendo ventilado por aí, há números auspiciosos, sim, inclusive lastreados no desempenho econômico que você menosprezou de 2019. Afinal de contas, quando a gente fala em investimento produtivo, a gente está falando na formação bruta de capital fixo. Isso é investimento em produtos que transformam e que produzem outros produtos, isso é geração de valor. Você teve um governo federal não só congelando contratações, como contabilizando 30 mil funcionários públicos a menos em 2019. Né? Então você teve uma queda, né, no desenvolvimentismo estatal. Você teve uma queda da participação do setor público no PIB. Isso fortalece o setor privado e é um dos motivos da gente estar aguentando as pontas na pandemia, porque é o setor privado responsável pela maior quantidade de empregos. Né? Vamos lembrar, o setor público emprega aí 11%, 12% da força de trabalho no máximo. Então é disso que a gente está tratando aqui. Caio, continua, por favor, que você já está nos seus argumentos finais. Queria destacar um outro ponto sobre a economia. A gente falou bastante de mercado interno e é fundamental, né, reiterar o papel do governo federal e também do parlamento na questão da transferência de renda. Vamos lembrar, né, que essa extensão do auxílio emergencial, que deveria ser de 3 meses, já passou para 5 meses no valor de R$ 600 a parcela, né? Tem um custo de 254 bilhões de reais. Então, em 5 meses, né, o governo federal deu o equivalente a 8 anos de transferência de renda para a população mais vulnerável. Isso sob o programa Bolsa Família, que até então era o maior programa de assistência social do Estado brasileiro. Essas medidas emergenciais, pontuais, a bancarização de dezenas de milhões de pessoas, isso está sendo negligenciado, a importância disso está sendo negligenciada do debate público para a manutenção da economia. Né? E também é auspiciosa a notícia de que o auxílio emergencial, ainda que reduzido, né, ele vai ser mantido aí pelo menos mais 4 meses até o final do ano no valor de R$ 300. Então esse é outro dado também positivo no sentido de que ele vai segurar o mercado interno enquanto a economia estiver retomando aí as suas engrenagens, como aponta o índice recorde na taxa de novos empregos em julho. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Obrigado, Monalisa. Caio, eu queria viver nesse país em que você apresentou aqui. Mas eu acho que, infelizmente, Caio, agora é minha vez. Eu acho que, infelizmente, a gente não está com todos esses índices. A gente acabou de ter uma notícia de que no primeiro trimestre nós já tínhamos uma retração. Mas eu quero falar, por final, a questão sobre os estudos que eu trouxe e sobre a verdade científica. É verdade que a verdade científica, ela pode e ela deve ser contestada. Ela sempre deve ser feita isso, mas deve ser feita pelos pares, por quem tem competência para fazer isso. E, Caio, nem eu, nem você temos competência para aqui descreditarmos estudos. Os economistas podem fazê-lo, os cientistas sociais podem fazê-lo. Nós não, nós temos uma missão muito difícil de vir aqui todos os dias
e debater assuntos variados, vários assuntos como o de hoje, que saem da nossa área de expertise. E é por isso que quando nós fazemos isso, eu pelo menos quando faço isso, preciso ter a humildade de confiar nos estudos que são trazidos. E se esses estudos são descreditados por outros estudos, pelos seus pares, eu certamente trarei aqui e vou dizer, olha, aquele estudo, ele foi descreditado, o método dele foi descreditado. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho a competência científica para fazer isso. Então, nós não podemos chegar aqui e falar, olha, eu não sei se a teoria da gravidade de Isaac Newton foi muito bem provada. Eu não sei se ele realmente olhou a teoria da inércia. E eu uso essa teoria porque ela foi, lá na frente, superada por Albert Einstein. Porque ele tem condições de rever a teoria da gravidade de Isaac Newton. Eu não. Obrigada, debatedores. Boa noite, Bruno. Até amanhã. Boa noite, Caio. Obrigado. Até amanhã. Boa noite, Mário. O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa semana para todos nós, hein? Olá, Colombo, fique à vontade, pode perguntar. Alexandre, uma semana que começa agitadíssima, como terminou a outra, aliás, especialmente no Rio de Janeiro, né? O governador em exercício do estado, Cláudio Castro, deve se reunir agora pela manhã com todo o secretariado, pela primeira vez, né? Para discutir temas importantes, especialmente a situação econômica do Rio de Janeiro, o regime de recuperação fiscal. O Rio tem de voltar a cumprir determinadas regras para não perder o direito de deixar de pagar a dívida para a União por um determinado período, protocolo de volta às aulas, operações de segurança, enfim, todas as questões administrativas do Estado. Não bastasse isso, Castro também é alvo da investigação que resultou na sexta-feira no afastamento do titular Wilson Witzel, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Até houve tempo para a gente conversar sobre esse assunto aqui na sexta-feira. Contra Cláudio Castro foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Diante de todo esse quadro, essas dificuldades em várias áreas, não é, Alexandre? Administrativa, financeira, jurídica, política. O que é que dá para esperar de um governador que assume o cargo no Rio de Janeiro hoje, a partir dessas circunstâncias todas? Pobre interino, né? E com apenas 41 anos de experiência de vida, advogado Cláudio Castro. E uma tremenda responsabilidade, né? Acho que não encontraram nada na casa dele, senão já teriam vazado, né? Então, o que ele tem que fazer é começar a trabalhar. Ele é um homem que ele não tem apenas que dar satisfação ao povo fluminense, mas também ao povo católico. Ele é uma militância aí da renovação carismática, cantou para o Papa, é um cantor católico de alguma fama, né? E tem essa responsabilidade também, né? De seguir aí os cânones do Evangelho, né? Então é uma senhora responsabilidade no Rio de Janeiro, com a cultura do Rio de Janeiro, que não dá muita bola para a lei, para a ordem, né? O malandro, o esperto que passa por cima para não fazer igual aos outros, que são todos durões e seguem a lei, né? A praia estava tão cheia nesse domingo quanto o estádio lá de Wuhan, né? Então esse é um exemplo do que ele vai encontrar, e ele sabe disso. Ele fazia o elo com muitos prefeitos, né? Sabe disso. Ele não pode dizer que vai continuar a obra de Witzel, né? Não tem como. Ele tem que seguir aí o exemplo de alguns vices. Quando morreu o Roosevelt, em plena Segunda Guerra Mundial, e assumiu o Truman, que era um caipira. Olha, o Truman cumpriu o seu papel, né? Aqui no Brasil, né? Quando foi empichado Collor, assumiu o Itamar Franco, que estava ali assim, sem muita expectativa em torno dele. Foi o homem que acabou com a inflação. E não era uma inflaçãozinha, era 5.000% ao ano. E ele aprovou o Plano Real, né? E acabou com a inflação, era 84% ao mês. Itamar Franco, né? Então a gente tem alguns exemplos de vício. Agora, o próprio Temer, recente, né? Depois daquela recessão toda, o Temer assumiu e o Brasil começou a se recuperar. Mas aí o masoquismo brasileiro fez com que, vamos puxar para baixo, que ele está recuperando o país, né? Então essa é a responsabilidade do vice num Estado que
padece de desequilíbrio fiscal, né? Também, desde 87, todo mundo metendo a mão no dinheiro público, né? Tem governador aí que está condenado a quase 300 anos de prisão somadas às penas. Então tem esse problema sério financeiro, né? O problema da ordem pública. Imagina que ele está numa cidade que foi capital do país, onde tem secessão determinada pela Suprema Corte. Áreas onde a soberania nacional não entra, onde não entra a lei brasileira, santuários do crime, territórios que foram... A soberania nacional, nós todos sabemos que para existir um país ele tem que ter território, tem que ter povo, né? E tem que ter soberania. E a soberania foi partida, né? Houve uma secessão. Ele tem que lidar com isso. Não vai ser brincadeira, né? Ele provavelmente vai pedir apoio para o governo federal, né? Para o governo federal foi um alívio sair Witzel, né? Witzel foi eleito graças ao nome Bolsonaro, né? E em seguida subiu a cabeça, o pecado favorito do diabo, que é a vaidade, né? Desejou ser presidente da República e tal, e passou a enxergar menos, fechou o horizonte. A vaidade fecha o horizonte, já a humildade amplia, né? Então, é essa situação do Rio de Janeiro, né? O Sidney sabe os detalhes muito melhor do que eu estou à distância, não saberia entrar em detalhes de questões aí onde é preciso sentir o cheiro, né? Tem que ter a proximidade e conhecer o entorno, e eu sei que o Sidney conhece, eu estava atentamente ouvindo a descrição dele sobre o momento do Rio de Janeiro. Colombo? Agora, Alexandre, o que chama atenção também no caso do Rio de Janeiro é que há suspeitas, né, que vão ser investigadas por esse inquérito contra a cadeia sucessória, contra a linha sucessória do governador Witzel, né? Há suspeitas contra o agora governador em exercício, contra o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, do PT, há os processos jurídicos em andamento e há o processo político também na Assembleia Legislativa, né? O impeachment correndo contra o governador Wilson Witzel no Legislativo Fluminense. Essas duas coisas devem se entrelaçar. Você acha que a partir do momento em que o governador é afastado, independentemente do que aconteça, por exemplo, agora na quarta-feira, quando os 15 ministros mais antigos do STJ vão se reunir para a manutenção ou não da decisão monocrática do ministro de sexta-feira, independentemente dessa decisão, o processo político ganha velocidade lá na Assembleia? Não, eu gostaria de saber a suspeita de quê? As suspeitas, sim. Quais são os agentes da suspeita? Qual é exatamente a suspeita? Contra o governador em exercício de envolvimento nesse mesmo esquema e contra o presidente da Assembleia Legislativa também de vínculo com essas organizações sociais que pagariam propina para conseguir contratos vantajosos no Rio de Janeiro. São suspeitas, não é? De qualquer maneira, a linha sucessória fica por um determinado... A imagem da linha sucessória, até que isso seja resolvido, fica comprometida, digamos assim, né? E é na Assembleia Legislativa, por exemplo, que se discute o processo de impeachment do governador do Rio, né? Ou seja, são muitas coisas que se cruzam nesse momento no estado do Rio e fica difícil a gente conseguir enxergar o que vem pela frente, né? Mas não, eu acho que o que vem pela frente é o Witzel está afastado definitivamente, né? A Assembleia vai tocar o processo de impeachment, né? Ainda perguntaram para o Supremo, eu não sei que história é essa, meu Deus do céu, né? A Assembleia Legislativa tem autonomia para tocar um processo, né? Então, a gente reclama do Supremo, mas é toda hora pessoas derrotadas recorrerem ao Supremo para inverter um resultado de votação em plenário. Então, é tocar para frente. Isso aumenta a responsabilidade do vice-governador que assume o governo de saber que lá atrás é com ele mesmo, não tem outro, né? Agora, reunido com o secretariado, ele deve dizer, olha, é comigo mesmo, vamos tocar para frente, né? Ele provavelmente vai rezar também, né, dentro de suas convicções religiosas,
E o que a gente vai ver agora, essa semana, esse grupo especial do Tribunal Superior de Justiça provavelmente vai confirmar o que já foi feito, né? Porque fica difícil de voltar atrás. Eu vejo aí que um dos ministros juízes, Félix Fischer, se declara impedido, né? Eu acho isso tão exemplar para o Supremo, né? Tanta gente faz tanta coisa que é obviamente impedimento depois para julgar, mas não se considera impedido na Suprema Corte. E o Superior Tribunal de Justiça está dando aí um bom exemplo para o Supremo. Bom, vamos falar de orçamento, então, de dinheiro. O Ministério da Agricultura sofreu um bloqueio. A gente tem noticiado isso aqui praticamente todos os dias, né? Vários ministérios estão sofrendo com um bloqueio de orçamento para outras finalidades. E agora chegou a vez do Ministério da Agricultura. São 80 milhões de reais, como eu disse, dinheiro que vai ser direcionado pelo governo federal para a conclusão de obras públicas e para despesas da área da defesa. Nós lembramos que na sexta-feira o Ministério do Meio Ambiente, isso aconteceu no final da tarde, começo da noite, teve bloqueio de verba anunciado. Isso gerou uma reação dura do ministro Ricardo Salles, que emitiu uma nota dizendo que a partir de hoje, segunda-feira, sem esse dinheiro, ele não conseguiria manter o combate a desmatamento na Amazônia, os incêndios no Pantanal. Isso gerou uma repercussão nacional e internacional muito grande e horas depois, o governo disse que houve um mal-entendido, que esse dinheiro não estava bloqueado, e o vice-presidente Hamilton Mourão, inclusive, disse que o ministro do Meio Ambiente havia se precipitado, que tudo não havia passado de um mal-entendido no final das contas. Alexandre, qual é a sua opinião sobre esses cortes de verba sistemáticos nos ministérios? E agora chegou a vez do Ministério da Agricultura, que é, já de muito tempo, o setor, é o ministério que representa o setor que há muito tempo vem carregando o país nas costas, né? É o setor que está representando a retomada do país. É o agro, agricultura e pecuária, que põe a comida na nossa mesa. Embora a gente pense que a comida sai do balcão do supermercado. Não sai. Sai da terra, primeiro se semeou suor e depois veio a comida, né? É isso aí. E há uma diferença, né? Uma coisa é cortar do Ministério do Meio Ambiente verba que está ali na ponta do combate, digamos, a desmatamento na Amazônia, do combate a incêndios, né? Está ali na ponta. Tem a ver com a parte tática, digamos assim, da operação do Ministério. Já na agricultura, quem está na ponta é o agricultor. O governo não planta, não. O governo não sua. O governo não fica à noite acordado olhando para o céu. O governo não fica. É o agricultor que fica. E o que o governo fez foi aumentou muito o crédito agrícola e caiu muito o juro para a agricultura. Agora até a Caixa Econômica Federal está metida na agricultura com toda a força, como diz o presidente da Caixa. O Banco do Brasil está metido nisso. Os bancos privados são estimulados a entrar nessa, né? De crédito de custeio, né? Crédito para investimento também, né? E o dólar está lá em cima, está beneficiando as exportações do agro. Então é diferente, né? E a cabeça do ministro, olha, não é o que a narrativa da literatura de ficção cria, né? Não há briga entre ministros por causa de verba, né? O ministro recebe isso, puxa, cada um tem que ceder a sua parte, né? Tudo bem, vamos fazer o quê? Vamos ter que achar saída para isso, né? Porque o governo inteiro, todo mundo sabe, até as pedras das ruas sabem, que o governo federal, que foi banido da administração da Covid, né? Quem administra são os governadores e os prefeitos, mas não foi afastado de dar dinheiro para isso. Então o governo federal entrou com dinheiro, né? E os governadores e os prefeitos entraram com a responsabilidade sobre a proteção das vidas. Então é isso que está acontecendo, né? Agora,
uma coisa que pega muito, né? Meio ambiente, por causa da narrativa lá europeia, principalmente, né? Estão morrendo de medo da concorrência brasileira, porque o agro brasileiro e a carne brasileira estão aí no topo do mundo, né? Aí eles ficam preocupados com o nosso meio ambiente. Pois eu digo a vocês, nós é que temos que ficar preocupados com o meio ambiente do resto do mundo. No sábado de manhã, por exemplo, eu ouvi do ministro Bento Albuquerque, Minas e Energia, ao inaugurar uma usina fotovoltaica em Caldas Novas, né, o número 85% da geração de energia elétrica no Brasil é limpa e renovável. Ao passo que a média do mundo de energia limpa e renovável para gerar energia elétrica é 24%. Eles têm 76% de energia suja e não renovável. Fissão nuclear, carvão, óleo combustível, gás. É isso. 76% no resto do mundo. Nós temos que ficar preocupados com o resto do mundo. Aqui não. Aqui a gente gera da hidrelétrica, a água passa, né, no desnível, faz girar a turbina faz girar o gerador e a gente tem energia elétrica limpa, porque a água vai evaporar, vai chover de novo lá na cabeceira do rio e vai passar outra vez e outra e outra. Nós temos a energia eólica dos ventos que não podem ser estocados, né? Cada vez mais temos cataventos, né, aí pelo Brasil afora. E a usina fotovoltaica, né? Usinas fotovoltaicas, o fornecimento de energia elétrica. Teve gente que quis aí, agência que quis taxar o sol, né? Essa energia que o sol nos dá. Cada vez mais a gente vê essas placas em cima das residências, das fábricas, das grandes empresas, né? Então nós sim temos que nos preocupar com as fontes de energia dos outros. Com as nossas, não. Eles não precisam se preocupar com a gente, que a gente é dono desse país. Colombo. Hoje, Alexandre, 31 de agosto, é o prazo para o governo entregar a proposta de orçamento para o ano que vem ao Congresso. Vai fechar aquela previsão, né, de quanto vai arrecadar, quanto vai gastar em cada setor de atividade da administração. E é um orçamento em que todo mundo vai ficar de olho a partir de tudo que aconteceu neste ano aqui, né? Por causa da aprovação daquilo que convencionou-se chamado orçamento de guerra, por causa da pandemia, houve autorização para estouros e a gente não sabe exatamente qual é o tamanho do estouro, mas o ano que vem, em tese, a partir de 1º de janeiro, tudo tem de voltar ao normal. Porém, nós ainda não sabemos como a economia vai reagir efetivamente, né, a ponto de produzir muitos empregos, não sabemos quantas pessoas vão continuar precisamente necessitando do Renda Brasil, que o governo imagina já estará pagando a partir de janeiro do ano que vem, não mais o auxílio emergencial, ou seja, há ainda mais perguntas do que respostas, é natural que seja assim, né? Vai ser um orçamento diferente, né? Com muita gente pedindo dinheiro, pouco dinheiro para ser ofertado e o país precisando sinalizar que, bom, agora o que tínhamos de gastar, gastamos, é hora de começar a voltar para o funil, né? Tendo muito dinheiro fica fácil de administrar, né? O bom administrador é aquele que administra pouco dinheiro, que resolve isso. A gente sabe para onde foi o dinheiro. O dinheiro foi para a tentativa de salvar vidas. 3 milhões foram recuperados. Só dos que são registrados, né? Deve ter o triplo disso ou mais do que isso, dos que não ficaram registrados, daqueles que resolveram com tratamento precoce em casa. Eu conheço centenas. Mas, enfim, esse orçamento é diferente, né? Comissão mista de orçamento, está lá reunida à distância e tal, vai para o Congresso. A responsabilidade do Congresso vai ser maior do que nunca. E o próprio presidente da República disse isso na semana passada. Vou entregar para o Congresso, os congressistas que decidam. Foi mais ou menos nessas palavras. O autoritário está abrindo mão do orçamento, entregando para os representantes do povo decidirem as suas necessidades. Cada deputado, infelizmente a gente ainda não tem distrito eleitoral aqui, né? Mas cada deputado conhece a sua região, né? E vai fazer a reivindicação de sua região, mas sabendo
que o dinheiro é curto, que há limites, mas há sim uma participação muito maior do poder legislativo, que é dos representantes do povo. E o presidente da República está, de certa forma, abrindo mão, dentro dessa circunstância, mas também é bom que a gente diga para os nossos representantes, para os nossos mandatários, nós mandantes, lembremos os nossos mandatários da responsabilidade nesse momento, que é maior do que nunca, de administrar bem as contas públicas para que haja equilíbrio, e que o equilíbrio, não haja um desequilíbrio que possa vir a causar o maior dos males, que se chama inflação, ou seja, a desvalorização do dinheiro de quem não tem dinheiro aplicado, de quem não vive de renda, quem vive do trabalho do dia a dia. A inflação, nós vimos, eu vi isso, inflação, eu falei há pouco de uma inflação de 5.000% ao ano. Naquela inflação, quem tinha dinheiro aplicado no overnight, às vezes nem precisava trabalhar. Quem estava trabalhando estava perdendo dinheiro. Então, o equilíbrio, e o Congresso Nacional vai ser responsável muito mais do que em outros tempos, o equilíbrio é necessário do dinheiro público, que é o nosso dinheiro, administrado pelos governantes. Colombo? Alexandre, boa semana, hein? Até amanhã.